and my friends. E a Lúcia perguntou-lhe: e o que vem cá fazer? Vim cá dizer-lhe que venham aqui 6 meses seguidos. E só depois dos 6 meses é que lhe digo o que quero. E vim lá, creio que fosse no terceiro mês. Mas não vi nada, só vi quando os pastores estavam a dizer-lhe adeus, é que eu depois me parecia que só ouvi uma zenida qualquer, um som a zenir, mas de resto ver nem vi nem ouvi. No dia 13 de outubro, estávamos lá, quando apareceu o sol, às voltas, assim, às voltas e descendo, que não representava que o sol vinha cair na terra. Parecia-nos que já vinha mesmo a chegar às árvores. E cheirava, eu vi-o assim. O disco tornou-se bronzeado. Girava circularmente, mas não em volta do eixo. Se descrevendo. Assim, simples em volta de um eixo. E dando a impressão de que descia a ponto de lhe convencer-me que ficava. Girava. O sol vinha cair na terra. Parecia-nos que já vinha mesmo a chegar às árvores. E girava, eu vi-o assim. O disco tornou-se bronzeado. Girava circularmente, mas não em volta do eixo. Se descrevendo. E girava, eu vi-o assim. O disco tornou-se bronzeado. Girava circularmente, mas não em volta do eixo. Se descrevendo. Assim, simples em volta de um eixo. E dando a impressão de que descia a ponto de lhe convencer-me que ficávamos esmagados pelo sol. O sol desceu. E apareceu São José com o menino Jesus com o braço direito estendido. E o sol, depois de nós vermos o menino Jesus nesta... The sun came down. And there was Saint Joseph with the Jesus Christ, and he was waving. The right arm was raised from Jesus. After we saw Jesus, the sun raised to the same place, and there was a rain of flowers. When she says the flowers, it's the white. Posição no colo de São José, o sol subiu outra vez para o mesmo lugar. Ficou uma chuva de flores que atingiu bastante terreno. São os momentos, talvez um minuto ou dois ou o quê. Esfriamos os olhos por todo o coisa. Vi tudo de cores. Tudo de cores. E sem dar por isso, olho para mim e vejo enxuto. Olho para os outros, todos enxutos. Não é que parecia uma cena de juízo final. Uns cantavam, outros aclamavam. Final judgment. Outros, houve até este homem que me acompanhava, por cima dos varais de um carro e dizer: oh incrédulos, digam lá que não há Deus! Andem, digam lá que não há Deus! And some people were shouting, tell me there is no God. Francisco, Jacinta, and Lucia. The last one. Lucy, that's the book I got recently. Remember that Jacinto comunicação oficial. Chegada há momentos de Roma, o Santo Padre decretou hoje mesmo they a died very heroicidade early. virtudes dos servos de Deus, Francisco e The Jacinta. entity told Milhão de pessoas Lucy, esteve em Sister Fátima Lucy, por causa do 13 de maio e por she causa do was, Papa. this is fair use. She told Lucy that she was gonna take both her brother and her sister
to the sky earlier, so they died after a little bit, some years after, with a disease, a very known disease here in Portugal. I'll tell you later, I'm not sure what it is. Foi, aliás, o principal motivo porque João Paulo II veio a Portugal. Fátima, visões, aparições, milagres. A 13 de maio, na Cova da Iria. O fenómeno do Sol, a 13 de outubro. O que viu, quem viu. O que disseram os videntes e o que Lúcia acrescentou. Profecias, mensagens e segredos à espera de revelação. Fátima, 1917, sobrenatural ou extraterrestre, mistérios para um debate que é da ciência e da religião. O Dr. Geraldo Freire tem 63 anos e é o cônego da sede Porto Alegre, professor catedrático da Faculdade de Letras de Coimbra, é doutor em Linguística Latina. Durante alguns anos, é autor de diversos artigos e conferências, designadamente sobre as relações de Fátima com a autoridade pontifícia. O Dr. Luciano Guerra define o que se passou em Fátima como uma intervenção de Deus na história dos homens. Fina da Armada tem 46 anos e é formada em História pela Universidade do Porto. Professor. This is the lady that I'm following more. Extraterrestrial Intervention in Fátima is one of her books. Do ensino preparatório, investigadora de História na área da mulher, dedica-se há vários anos à pesquisa histórica nesta área. Frei João Oliveira, o senhor estava em Fátima em 13... Fui da minha casa direitinho a Fátima pelos caminhos de cabra que havia nesse tempo, com a curiosidade de ver o que lá se passava. Assisti realmente a essa chamada chuva de rosas. He was a young boy. E recordo-me que toda aquela gente was walking to school. Exclamava: que é isto? E ninguém deu explicação. Só víamos e admirávamos. Aquilo caía só sobre a multidão do recinto de Fátima, do santuário. E isso é que para nós fez mistério. O senhor tocou em algum desses flocos? Bem, tentei. E outros tentaram, mas ninguém conseguia. Porque apanhávamos uma pétala, íamos a ver e ela já tinha desaparecido. Over the people who were on the nearby of Fátima. Muitos desejariam colher e recolher e guardar. Mas nem eu, nem ninguém, que eu saiba, ninguém conseguiu. Era aspecto de pétalas brancas que caíam em chuva sobre a multidão. Mas ninguém conseguia reter, guardar na mão alguma pétalazinha. Recordo-me que aquela gente toda era: ai, o que é isto? E havia quem aventasse uma explicação. Aquela gente humilde que fazia aquele conjunto compacto de gente de olhos no céu ao ver aquilo. E diziam alguns: são as graças de Nossa Senhora a cair sobre nós.
Ficamos nesse mistério. E ainda continuamos nele. No seu livro, Frei João Oliveira escreve, a certa altura, referindo-se a este episódio, escreve que vi o fenómeno, mas não sei explicá-lo. Quem ousará negar... Store any of this petals, white petals. It was falling in rain over the people. This is fair use. Nobody could keep it because it would dissolve. There were people that were asking, were trying to... It's the graces of our Virgin Mary falling over us. O seu caráter sobrenatural. Esses flocos brancos, os investigadores da ovniologia chamam fibra alvina. Joaquim Fernandes ousa negar o caráter sobrenatural do fenómeno a que o Frei João assistiu? Ora bem, penso que não será esta altura ideal para discutirmos a natureza sobrenatural ou não sobrenatural do fenómeno. É um fenómeno físico, registado, palpável, que pode ser recolhido, pode ser sujeito a ensaios laboratoriais, pode ser determinada a sua natureza, neste caso, de um modo geral, dos casos que têm sido recolhidos no âmbito religioso de Fátima, porque não foi só o caso testemunhado em 1924, foi também o caso de 1957, se apanharam imensas amostras sujeitas a análises químicas, sujeitas, por exemplo, a uma microcombustão, que se revelou tratar-se de um produto vegetal e não animal. Portanto, tem que se refutar aqui a hipótese de ser meras teias de aranhas caídas do céu, por exemplo, saídas da natureza. Um caso paralelo ocorre em 1959 em Évora, um caso, enfim, entre mãos, que foi sujeito a uma análise rigorosa por investigadores do Instituto Comercial na época e que nós posteriormente tivemos acesso. Revelou-se também que a sua natureza, a sua textura era muito idêntica, natureza fibrosa, digamos, todo aquele conjunto de filamentos como que argamassados com uma certa coesão, uma substância viscosa, de qualquer modo o aspecto, a textura é, de facto, muito idêntica em todos os casos, quer de passagens simultâneas de objetos voadores não identificados, quer também em algumas situações de perícia. De índole religiosa, como é o caso em análise. Há casos analisados no estrangeiro, fundamentalmente eu tenho aqui para citar muito rapidamente uma análise da Universidade de Chicago. Que há casos e não exato, uma Universidade de Chicago que analisou em 57 também e o verdicto foi uma textura fibrosa, filamentosa, uma alta dose de eletricidade estática e temos um caso argentino que foi comunicado por um astrónomo jesuíta, o padre Benito Reina, infelizmente já falecido, que também, sujeito a análises laboratoriais, revelou um conteúdo enorme de fósforo, cerca de 86%, e enxofre, manganese, portanto, vários componentes químicos. Portanto, isto é apenas uma das manifestações que, físicas, para algumas pessoas significa, digamos, uma intervenção divina, para outras pessoas pode significar ter uma explicação técnica. O Dr. Geraldes Freire considera que aquilo que se passou em Fátima foi um milagre? Creio que não pergunta sobre. So they just asked him if he believed it was a miracle, and he was saying, "Oh, you don't want to ask me about the ETs." He was gonna say ETs. Este caso dos... Não, em geral, estou a falar em geral. Peguei neste caso como um exemplo. Se tratará de uma manifestação sobrenatural, isto é, as crianças, os três videntes, tiveram a percepção ou a fantasia de que viam uma aparição que identificaram mais tarde com Nossa Senhora do Rosário, que diremos hoje Nossa Senhora do Rosário de Fátima. Mas, portanto, a aparição em si uma intervenção sobrenatural sobre as crianças, evidentemente. Mas por que não utilizar a expressão milagre?
Há uma diferença ou não? Sim, eu julgo do ponto de vista técnico, teológico, que podemos falar de milagre. Milagre é quando uma coisa se atua contra as leis da natureza, não é? Ou fora das leis da natureza. Pode ser um milagre segundo o modo, que nesse caso a coisa pode atuar de acordo com a natureza, mas fora ou do tempo em que as coisas atuam, etc. Portanto, uma aparição não é necessariamente aquilo que pode chamar um milagre. O milagre é um... Now the Sir is talking about some cures that happen na sequência das aparições. Isso são também milagres. Sim, efetivamente essas é que são, no termo que eu estou a considerar rigorosamente teológico, do ponto de vista teológico, são apresentadas como milagres, pelo menos pelas pessoas que apresentam os documentos ou que contam aquilo que se passou com elas, apresentam-nos elas próprias como milagres. O juízo compete depois. Very useful commenting. Uma comissão que eventualmente se venha a formar sobre a realidade desse tipo de cura, ou tipo instantâneo, ou, enfim, uma intervenção que não tenha explicação natural. Só é milagre. Mas oficialmente a Igreja nunca declarou que se tratou de milagre, aquilo que se passou no dia 13 de maio em Fátima. Nunca disse o contrário, mas também nunca... Não, a Igreja pronunciou-se sobre a autenticidade das visões das crianças em Fátima. Não lhe chama de milagre, de qualquer forma. Não chama de milagre, disse que, especialmente da vida que tem, jurisdição. Há quem diga, não temos documentos, mas há quem diga que de facto terá havido uma intervenção pontifícia no sentido de acelerar o processo e, portanto, chegar ao fim por uma declaração formal, não é? Agora, realmente, antes de 1930, a única intervenção clara que temos de um Papa foi o Pio XI, que em 1929, em Roma, numa visita dos alunos do Colégio Português, distribuiu no fim estampas de Nossa Senhora de Fátima. Que é a única intervenção. Fez uma missa mais tarde, penso que em honra da Virgem. Não, mas isso muito mais tarde, porque benzeu também uma imagem de Nossa Senhora de Fátima para o Colégio Português em Roma. Mas até então, realmente, o conhecemos. Há quem diga que houve uma intervenção de Bento, sendo um acontecimento natural, mas para todas as questões, porque temos para muitas. Ora bem, o facto de ela ser Nossa Senhora do Rosário, eu já ponho isso em dúvida. Primeiro porque a senhora... Na realidade, dá-se bastante essa introdução de uma certa subjetividade de interpretação diante de acontecimentos até naturais. É com base nessa subjetividade destes pontos de vista? Não partilho. Por exemplo, o Dr. Freire disse ali que em Fátima, portanto, era Nossa Senhora do Rosário de Fátima. Ora bem, o facto de ela ser Nossa Senhora do Rosário, eu já ponho isso em dúvida. Primeiro porque a senhora nunca disse, eu sou a Nossa Senhora do Rosário. Portanto, nunca se identificou. Quando ela falava como Senhora do Rosário, dizia ela. Portanto, rezai à Senhora do Rosário. Portanto, a Senhora do Rosário aparecia sempre na terceira pessoa. E na última aparição, em 13 de outubro, o parco da freguesia entrevistou a Lúcia, como fazia sempre após as aparições, e está escrito no inquérito paroquial o seguinte, façam aqui, portanto, como atribuindo à Nossa Senhora, façam aqui uma capelinha à Senhora do Rosário, e depois o parco escreveu assim, a Lúcia tem dúvidas se foi assim como fica escrito, ou se foi, façam aqui uma capelinha, ponto final, sou a Senhora do Rosário. Quer dizer, portanto, a Lúcia teve dúvidas se era ou não Nossa Senhora do Rosário. E já agora, Rosário é uma palavra que significa o mesmo que terço, que é a outra palavra que aparece na mensagem de Fátima, significa o mesmo que capela e significa o mesmo que arco de flores à roda. Portanto, capela até parece o nosso Bernardino Ribeiro, como um termo que são aquele conjunto de rosas, aquele colar de rosas, que é as haitianas, muito, não é? Portanto, isso é, e que forma o formato do terço. Portanto, digamos que capela, rosário, arco de flores à roda e terço são 4 termos que significam o mesmo e que a senhora utilizou em diferentes dias em Fátima para tentar compreender, para conseguir contactar, digamos, para fazer entender. Faz favor. Como a senhora doutora Dina da Armada se referiu à minha intervenção, quero dizer o seguinte, logo na primeira aparição, a Lúcia perguntou quem é vossa Zé. E ela disse, no último dia direi quem sou e o que quero. E, efetivamente, é atribuída à aparição de outubro que Nossa Senhora foi identificada como Nossa Senhora. Tem dúvidas, a Lúcia tem dúvidas, deixou escrito, o padre deixou escrito.
Eu não sei se foi assim como fica escrito, quando faço uma... E até a primeira coisa que ela escreveu, que o Parco escreveu, foi: façam aqui uma capelinha à Senhor do Rosário. E depois a Lúcia tem dúvidas se foi assim que fica dito, ou faço uma capelinha. Tem ponto final, sou o Senhor do Rosário. A Lúcia teve dúvidas. Em qualquer dos casos, o nome de Senhora do Rosário é a invocação com que a Igreja, exatamente, invoca Nossa Senhora em Fátima. Mas não há uma prova evidente nos documentos que a senhora que apareceu em Fátima disse: eu sou o Senhor do Rosário. Ela não disse. Ela falava realmente em Senhor do Rosário, mas na terceira pessoa. Foi isso que a Lúcia compreendeu. Mesmo o facto da Lúcia dizer, eu não me lembro se ela disse faça uma capela ao Senhor do Rosário ou faça uma capela, ponto, eu sou a Senhora do Rosário, isso não quer dizer que a Lúcia não estivesse convencida realmente que pelas palavras dela, pela maneira como ela apareceu, não fosse de facto a Senhora do Rosário. Mas Fátima não existe por causa da Lúcia. Não existe por causa da Lúcia. Quer dizer, há imensas crianças no mundo que dizem que vem Nossa Senhora e ninguém lhes liga. Portanto, o Fátima existe por causa dos fenómenos atmosféricos. E sobretudo por causa do Milagre do Sol. Isso é que deu, sobretudo o Milagre do Sol, é que deu credibilidade para o Dr. O Milagre do Sol dancing of the sun. Ora bem, em termos, pegando na palavra do Luciano e também do Dr. Freire, de facto, a hipótese que os investigadores que se têm ocupado do estudo do fenómeno OVNI compilaram até fair use, we're commenting. À data, esta tradição de aproximação entre o fenómeno OVNI e o fenómeno religioso aparicional vem já dos anos 60. Não fui eu que o inventei, não fui eu que o imaginei, mas foram, enfim, pessoas muito mais qualificadas em várias áreas da investigação científica, como o Dr. Jacques Vallée, que é astrofísico, enfim, uma quantidade de hipóteses que foram surgindo nos anos 60 e que me sugeriram que, de facto, é um tipo de aproximação correta. Parece-me que, em termos racionais, em termos, aliás, confirmados por investigadores que posteriormente receberam a nossa obra e reagiram sobre as nossas reflexões e que parecem dar-nos razão no sentido de podermos equacionar alguma racionalidade neste tipo de intervenção, eu posso apresentar aqui o plano que está inscrito na nossa obra, em que se sugere como se processou o chamado Milagre do Sol. Isto é, vamos supor um objeto... É de difícil leitura, preferia que explicasse possível. Vamos supor um objeto que desce na vertical do lugar, que se aproxima quase à altura de um pinheiro, que aliás consta dos relatos, e que provoca um efeito, digamos, um efeito de radiação não identificada neste caso, não podemos determiná-lo porque só na altura com a instrumentação precisa que se determinar. De qualquer modo, é nítido que, segundo os depoimentos, se registaram efeitos secundários como onda de calor, secagem de roupa e do solo, já que tinha chovido abundantemente poucos minutos antes, e efeitos fisiológicos de chamadas curas instantâneas. Essas curas instantâneas que o Dr. Freire se referiu. Estas testemunhas foram recolhidas por nós, são 27, e estão todas situadas numa faixa com cerca de 70 metros de largura, num plano de orientação norte-sul, e todas elas referem os efeitos citados, o calor, a secagem do solo e o efeito fisiológico. Portanto, penso ter-se tratado de um efeito físico mesurável à luz de algumas hipóteses de trabalho, sublinho, hipóteses de trabalho que em termos de física hoje se colocam, nomeadamente a hipótese avançada pelo físico americano James McCampbell. Portanto, traduzindo isso, tratar-se-ia, segundo essa lógica, de um OVNI. Um objeto voador não identificado. Uma radiação luminosa dentro do nosso espectro eletromagnético, que é imenso e que nós compartilhamos apenas uma simples fração. E essa tese explica todos os aspectos, os que referiu e outros? Dentro das extrapolações dos físicos citados e que eu tive a ocasião de recolher e das quais recebi correspondência, todos eles estão de acordo que uma determinada radiação do espectro eletromagnético na frequência das microondas pode explicar este conjunto de efeitos físicos registrados em fato. Mas há um que Joaquim Fernandes não citou, que é o de a chuva ter parado. Parece que a chuva parou. Isso é uma coincidência. A chuva parou antes, de facto, do cleared the sky a little bit in the middle. Isso seria uma coincidência. Seria uma coincidência ou talvez não. Talvez efeito da passagem, exatamente da descida, da aproximação do próprio objeto, que provocou uma alteração ambiental e provocou exatamente as consequências físicas e fisiológicas mesuradas e registradas pelas testemunhas. Eu refiro que são testemunhas em primeira mão, que referem com coerência e com determinação a totalidade dos efeitos. E penso que agora todo o conjunto... O Frei João, estes argumentos de que, afinal, segundo a investigação do Dr. Joaquim Fernandes, o Milagre do Sol seria explicável por uma intervenção de uma entidade extraterrena, mecânica, aquilo que se diz lá um OVNI. É sensível a esta argumentação?
Eu creio que todas as intervenções podem ajudar a chegar a compreender melhor o fenómeno. Mas, mais importante, é sabermos se as fontes iniciais de informação se mantiveram até hoje, ou se houve uma alteração, ou se houve... Houve algumas alterações, quer dizer, as declarações da irmã Lúcia a partir de uma determinada data são relativamente diferentes, mas em que é que julga que são substancialmente diferentes, de tal modo importantes que altera o quadro das coisas? Concretamente, em que é muito importante? As fontes de informação é que interessam. Sim. Nós sabemos que as cabeças começaram a trabalhar e o povo é assim mesmo. O povo é assim mesmo. E nós temos que estar de pé atrás, porque chegaram até muito longe nesse trabalho de imaginação e depois cada um queria exprimir da melhor maneira o que sentia e o que viu. E os pastorinhos, creio eu, que devem ser considerados uma fonte inicial muito importante. Ora, os pastorinhos quase nada disseram na primeira interrogação. E na segunda também. E depois é que começaram a dizer mais do que disseram no princípio. As informações que temos da parte deles, iniciais, são muito pobres. Eu vi. Mas não iam mais longe. Mas depois, noutras interrogações posteriores, já diziam mais e muito mais do que disseram à primeira vez. E isto é naturalmente compreensível. Todos nós, e o povo então ainda mais, a princípio viu qualquer coisa, mas depois a cabeça trabalha. Portanto, põe-se um problema de saber até onde é que se pode acreditar e a partir de onde é que não se deve acreditar. E saber ao certo o que é que eles informaram no princípio. Dr. Luciano Guerra está a analisar, Dr. Partilha do ponto de vista do Frei João. Eu estou bastante admirado até que... o Frei João de Oliveira esteja apenas a basear-se no testemunho das crianças, dos videntes de Nossa Senhora, quando o chamado Milagre do Sol precisamente teve influência sobre a grande multidão. Um jornalista do século que lá se encontrava, logo, na reportagem seguinte, veio dizer o que é que ele vê e o que é que ele viu. E ele veio explicar, mais tarde, numa outra redação, o mesmo, a perplexidade, a admiração, porque o milagre do sol não é só a secagem das roupas, ou o aumento de calor, etc. Bom, pelo menos a sensação que as pessoas tinham de que o sol parece que caía sobre as pessoas. Por outro lado, o sol que rodava sobre si próprio. Por outro ainda, a mudança de luz, a diversa de luz, o amarelo, o vermelho, o roxo. Exatamente. Portanto, esse fenómeno... São exatamente as minhas... Como eu estava a dizer, não é sobre o depoimento da Lúcia e dos pastorinhos que nós nos baseamos para saber o que foi o chamado Milagre do Sol, a 13 de outubro, mas sobre dezenas e dezenas de testemunhos escritos de jornalistas, de pessoas fidedignas. Na semana passada, nós tivemos a acabar de analisar o chamado testemunho do Conde de Alvaiazer, como também o testemunho do Dr. Almeida Garrett, longos testemunhos e pessoas formadas em Direito, ambos, os dois formados em Direito, mas que descrevem em pormenor o que se passou. Mas a par desses nós temos dezenas. Temos arquivadas dezenas de testemunhos. Mas o problema é que nós conseguimos juntar 100 testemunhos do Milagre do Sol. A doutora Fernanda Armada tem 100 testemunhos. Portanto, nós não podemos partir, dizer assim, as crianças estavam, digamos, absorvidas com a visão de Nossa Senhora. Eu devo dizer-lhe que nesse dia, Frei João de Oliveira sabe perfeitamente, que eles dizem, o que viram mais? Nós vimos também São José e o Menino Jesus. Quer dizer, eles continuaram absortos numa visão, chamemos sobrenatural. O Francisco via inteiramente. Não havia, exatamente. Quanto o Milagre do Sol se deu em relação à grande multidão. Permita-me, o Frei João, fazer essa correção. O Milagre do Sol foi presenciado por
muitas, não sei, 50 mil pessoas estavam lá, mas nem todas também viram. Portanto, por milhares de pessoas, algumas das quais dizem que não viram. Nós não temos nada que, neste momento, a não ser que me perguntem depois, que analisar esse caso, mas temos descrições pormenorizadas de testemunhas fidedignas que, em pormenor, dizem tudo os diversos aspectos. De uma forma indireta, está-me a dizer que não se encontram grandes dificuldades, quer dizer, os depoimentos oferecem uma grande coerência para a sua análise. Estava a dizer isso indiretamente. Porquê é que ainda não saiu a edição dos textos? Agora aproveito para lhe perguntar. Não, porque é um trabalho que é guardado com uma grande ansiedade. Todos os que aqui estão presentes conhecem algumas, meia dúzia, uma dezena ou mais. Sim, mas há a expectativa de que do trabalho que o Sr. Doutor está a coordenar saia realmente alguma coisa que seja diferente, que ofereça novos elementos para a análise. Eu fui colocado à frente desta comissão. This is fair use. We're educating the public on the phenomenon of Fatima. Em 11 ou 12 de setembro passado. I also want to tell you one thing, that I know a lady that her name is Fatima, and she told me that once she was in her kitchen and she looked outside and she saw a stationary light and she couldn't think what it could be. I told her, look, it could be a planet, something like that. She was like, oh, I'm not sure. Porque a edição definitiva, oficial, ou mais completa, crítica dos textos não saiu. Mas evidentemente que não estão, são meramente técnicas. Já em 74, o Dr. Alonso apresenta-me 16 volumes, portanto era uma estante. Aqui está a minha obra, vamos editá-la. Eu contratei uma tipografia, fiz o contrato, comprei o papel para que se pudesse fazer a edição. E quando o primeiro volume foi apresentado na tipografia, recebo uma carta de um amigo nosso que nos diz: eu passei para a tipografia, por acaso tive acesso àquilo e aquele volume não está publicável. Não está publicável, não tem um aparato científico suficiente, a pessoa não conhece a portuguesa. Então, digamos uma coisa, vamos ficar surpreendidos com alguma coisa que vai surgir na edição. Quer dizer, realmente a edição trará alguma coisa nova relativamente àquilo que se sabe sobre enfim. Eu estou convencido que não. Agora, temos de ter em conta que a irmã Lúcia não morreu ainda e é muito possível que a irmã tenha muitos documentos que virão a ser publicados depois da morte dela. Mas a irmã Lúcia tem sido convocada para prestar declarações nessa comissão? Não, que eu saiba não. Portanto, depois de 1924 não creio. Porquê é que não é entrevistável a irmã Lúcia, por exemplo? Bom, eu penso que a razão fundamental está em não criar realmente um foco de interesses, não quero dizer jornalísticos, mas tipo popularesco à volta da irmã. Sabe-se que a irmã recebe muitas cartas e receberia muitíssimo mais se de facto o nome dela estivesse assim, frequentemente no público. Portanto, eu penso que a razão fundamental é essa, quer dizer, ela terminou a sua missão e não tem mais declarações a fazer. Mas a ideia, Sr. Reitor, a ideia, penso eu, generalizada, que a irmã, mais do que, digamos, estar em reclusão, está enclausurada, no sentido em que está retirada da possibilidade de contatar com as outras pessoas. Aliás, o Frei Bento Domingos até escreve num livro que os jesuítas, enfim, o Dr. Luciano Guerra é jesuíta, foram... Foram os confidentes de Lúcia que até Doroteia a fizeram para melhor a manobrar. E foram eles que souberam administrar as etapas do segredo, a alma de todo o negócio. O Frei Domingos sabe isso. O Frei Domingos não tem o sentido da igreja que eu tenho. Enfim, a igreja dele, por isso, é diferente da minha, não é? Eu, francamente, teria muitíssima dificuldade. Eu sei que, de vez em quando, os homens da igreja têm tentações. E algumas vezes tentações graves. Agora, num caso destes, em que acaba por envolver o bispo, o episcopal de ter de uma nação, o Papa, várias vezes, que a mim, eu não posso acreditar que a Igreja tomasse, digamos, qualquer iniciativa de fraude num caso destes. Não, quer dizer, mas, por exemplo, a irmã Lúcia escolheu ir para a Freira, foi conduzida nesse sentido. Sim. Queria saber coisas e, portanto, O escritor Antero de Figueiredo entrevistou-a, teve autorização para a entrevistar.
Ele era membro da Academia das Ciências e também membro da Academia Brasileira de Letras. A Madre Superiora informou sobre ele para saber se era católico e tal. Portanto, ninguém põe dúvidas já acerca do Antério de Figueiredo. Ora, o Antério de Figueiredo registrou acerca, portanto, do facto de ela ter sido enclausurada, de viver oculta e ignorada. Registrou o seguinte, como resposta da mulher. Custou-me muito, custou-me. Foi um duro sacrifício, mas consola-me a ideia de que obedeci a quem me mandou e de que este meu sacrifício é para a glorificação de Nossa Senhora. Portanto, mandar-na para o convento. Na outra parte, ela diz também... O que é que está antes? Desculpa, era interessante saber. Portanto, é tão desejosa de viver longe, oculta e ignorada, Lúcia firme na sua noção absoluta do dever, que austeramente lhe norteia a vida e com nitidez lhe a conduz, respondeu com a perfeita calma da consciência exata dos que bem cumprem. Então custou-me muito, custou-me. Mas ela não foi para o convento. Ela foi para Vilar. Vilar não era um convento. Pronto, era um colégio, mas que era dirigido por uma Madre Superiora, que também o Antério Figueiredo diz que essa Madre Superiora nem a queria aceitar, porque achava patética, que fazia patetas às outras raparigas. E quando a viu a primeira vez, se agradou para o capelão que ela era um bicho do mato. Portanto, também não a aceitou lá muito bem. Agora, virando a pergunta ao contrário, qual era o interesse de encaminhá-la para this sighting, the fact that this lady was able to... She went to a school and not a convent. She didn't accept Lucy very well. She said she was a creature from the woods, this Mater Superior. These people, you know, they weren't very nice people, you know, they were helpful, but they had a lot of problems, my friends. Talvez porque Fátima, enfim, tinha que prosseguir. A descrição que ela deu ao padre da freguesia não corresponde a uma senhora. A primitiva descrição é mais ou menos isto. Ou seja, ela, a entidade trazia um vestido com riscos ao comprido e a travessos, trazia o manto também ao comprido e a travessos, trazia um casaco, que é difícil desenhar, e o casaco é que tinha 2 risquinhos nos punhos. A saia era travada, isso ela disse ao padre Lacerda do jornal Mensageiro de Leiria, portanto em novembro de 1917, ela fez o gesto de ser a saia travadinha, e o padre perguntou-lhe se ela conhecia as saias travadinhas, e ela disse que as saias das senhoras conheciam as saias. Portanto, ela desenhou mesmo que a saia era travada e que a saia não lhe vinha até baixo. Portanto, a descrição que ela disse, era assim, disse que trazia uma bola, que o Cônego Formigão, em 1917, diz borla, mas no primeiro depoimento dela, em 1922, ela diz que tinha uma bola à cintura. O terço que ela trazia, isso é que eu não sei se sofreria a ação da gravidade da Terra, porque hoje os nossos terços, sabe como é, ficam, talvez pela matéria como são feitos, não ficam assim direitinhos, não é? Ela trazia o terço, a Jacinta diz que a senhora que abria as mãos até aos ombros, portanto, possivelmente se ela trazia o terço aqui, ao abrir as mãos até aqui, o terço ficava aberto. Na minha opinião, um terço, está aqui o terço, e está aqui este símbolo. Ora bem, este símbolo é o símbolo do cromossoma feminino, que certamente deve ser a única coisa comum que as mulheres do cosmos tenham, quer dizer, nós e mulheres de outros sítios, cosmos, bem, quando diz cosmos, sei lá, de outro sítio qualquer que não seja a Terra. Além disso, é também um símbolo ligado ao planeta Vênus, e é também um símbolo ligado à Vênus deusa. Portanto, há mesmo enciclopédia, sobretudo a Enciclopédia Ilustrada Espanhola, diz que Vênus era representada assim com este símbolo. Dr. José Freire, porquê é que, havendo um desenho, este desenho é feito a partir das descrições dos videntes, não é? Conforme eles descreveram, assim foi feito o desenho. Porquê é que havendo um... Não, os desenhos não são originais. Os desenhos foram feitos a partir das declarações dos videntes. Chegou-se àquele desenho. Robô. Porque é que a partir das declarações dos videntes não foi criada aquela ou outra imagem, e a imagem que nós temos da Senhora de Fátima é completamente diferente? Eu julgo que as declarações da doutora Fina da Armada que revelam um estudo, mas já há bocadinho eu reparei que ela citava apenas o interrogatório do pároco.
Mas as crianças não foram só interrogadas pelo pároco, isso foi o primeiro interrogatório. Pelo Padre Lacerda, foram os primeiros. Lacerda, etc. Por exemplo, para citar agora uma informação que ela refere. O Padre Lacerda perguntou-lhe, quando ela descreveu como era o vestido, perguntou se a saia era travadinha. Ela disse, eu não sei o que significa travadinha. Eu disse, apenas conheço a saia. Ela pôs-se de pé e com um gesto com pregas. Ela desconhecia o termo travadinha. Exatamente. Até desconhecia o termo travadinha. Desculpa, eu não estou aqui para a contrariar, não é? Mas ela até disse que nem sequer conhecia o termo travadinha. Portanto, o que acontece é que um terço, tanto é aquilo como a senhora doutora Fina da Armada apresenta, como é isto que eu tenho aqui. Mas isso é a ação da gravidade da Terra. Ele cai devido à matéria de que é feito. Isto é um terço. É um terço. Mas já não... Enfim, independentemente agora de falar inverno, estar a falar, enfim, símbolos femininos, etc., eu julgo que o terço pode ter aquela forma, se nós considerarmos que ele é constituído por 50 Ave Marias, 5 Padres Nossos, e que tem aqui uma cruz no fim, mas não é apenas uma terça parte do rosário. E, portanto, podemos pô-lo naquela posição como noutra qualquer. Isto não é fruto da gravidade da Terra. Eu estou-lhe a dar as formas... A matéria, se for feito de uma matéria dura, estou-lhe a dar as formas que puramente entendo. Portanto, aquela interpretação, a senhora doutora é inteiramente livre de tomar a interpretação que quiser, mas um terço não tem nada a ver com o símbolo feminino, nem com a Deus Averno, nem com a Virgem, até porque começou por não ter nem 150 Avernos, nem a Nossa Senhora, nem ao terço como o símbolo do Rosário. Temos ainda uma segunda parte para completar este programa. Eu agora pedi licença para fazer com a tipologia da fenomenologia OVNI atual, tal qual é hoje registado em todo o mundo.